Sinto vontade de voar. Boa noite, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais uma Quarta com o Pai. E hoje a gente tem uma surpresa para vocês, né? E por conta do aperto que a gente teve em relação às lives, né? As restrições, hoje nós trouxemos algo especial para vocês, algo para que a gente relembre e com muito orgulho, né? Para a primeira dessas sessões de relembranças, eu trago para vocês um conjunto que foi criado primeiramente na nossa igreja como Mulheres Cristãs em Ação, para esse propósito, mas que em 28 de março de 1998 ele foi oficializado em nossa igreja como um conjunto chamado Ecos de Louvor, que eu gosto muito e que é uma bênção na minha vida. E eu separei duas canções bem antigas mesmo, que foram gravadas lá no jubileu do nosso pastor e querido pastor Sabino. Bom, não tem muito o que falar, vocês vão ver. Espero que vocês se deleitem, que vocês adorem ao Senhor junto com essas irmãs queridas. A paz.
noite, seja bem-vindo a mais uma Quarta com o Pai. Mais uma vez aí relembrando os irmãos que nós estamos nesse formato de gravando em casa pelas próximas 2 semanas devido ao aumento do contágio que tivemos aí em relação às pessoas infectadas com o Covid-19 e nós entendemos que deveríamos dar uma cuidada em não levar pessoas para a igreja. Então a gente cancelou as gravações lá no templo, mas não deixamos de ministrar a palavra do Senhor através das palavras gravadas dentro das nossas casas. Você acabou de ouvir um louvor abençoado, certo? Relembrando um pouquinho aí canções que sempre marcam as nossas vidas. Que Deus abençoe, que você possa, em nome do Senhor Jesus, ter também agora, nesse momento de reflexão, uma palavra. Mas antes de a gente ministrar a palavra de Deus, eu queria te dar um direcionamento. Nós estamos disponibilizando um formulário de pesquisa para que a gente possa ouvir um pouco da sua opinião. Esse formulário ele é facultativo no sentido de colocar o seu nome. Você não precisa se expor se você não quiser. São perguntas referentes às nossas lives, referentes à nossa volta, quando voltar, sobre como você está no momento. São perguntas básicas, fáceis de responder. O link vai estar aí na descrição. Se você está aqui no YouTube, vai estar aí na descrição. Se você está no Face também, vai estar no cabeçalho aí da transmissão. Você só clica lá e responde as perguntas. É muito prático. Você vai responder as perguntas colocando lá. Se você quiser, como eu disse, colocar o teu nome, fica à vontade. Se você não quiser permanecer anônimo, fica à vontade, até porque também não há perguntas ali comprometedoras. São apenas perguntas para a gente manter, certo, uma manutenção das nossas lives e também ouvir a sua opinião em relação a algumas ideias, algumas atitudes que nós precisamos ter para quando voltarmos, ok? Deus abençoe tua vida, espero que você nos ajude aí. Lembra disso, a descrição está aí, se você está no YouTube, aí embaixo, só você abrir aí a abinha do seu YouTube e clicar lá, já vai abrir e você vai fazer a pesquisa. Se você tiver também no Face, dá para fazer a mesma coisa. Durante a semana a gente vai colocar esse link nos grupos também da igreja para que você possa nos ajudar. Amém? Deus abençoe tua vida em nome do Senhor Jesus, ok? Quero ministrar uma palavra muito pertinente para você nessa noite. Se encontra em Filipenses capítulo 2. Esse texto aqui ele é muito interessante porque Paulo vai trazer um ensinamento muito importante para nós, trouxe para aquela igreja, e ele vai fazer uma comparação. Ele vai dizer para mim, vai dizer para você o que é ter as atitudes de Jesus, o que é ter os comportamentos de Jesus. E o versículo, a partir do versículo 5, ele começa a dar essa explicação. Antes ele fala de não termos ambições egoístas, de considerarmos os outros antes de nós, as coisas dos demais antes da nós, sermos solidários uns com os outros. E ele entra no versículo 5 fazendo uma comparação, estabelecendo um padrão. Quem eu devo imitar? Jesus, é óbvio, e ele diz como fazer isso. Olha só de que maneira nós imitemos a Jesus. Capítulo 2, versículo 5 de Filipenses diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por causa disso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E mais, versículo 11. E toda língua confesse que Ele, Jesus, é o Senhor. Vamos orar? Senhor, que essa palavra que acabamos de ler possa não somente chegar, ó Deus, ao nosso intelecto, mas que ela possa fazer uma transformação na nossa alma. Que ela possa transmitir, ó Deus, a profundidade que ela tem, não somente, ó Deus, na nossa vida racional, mas que a gente consiga ter essas atitudes de Jesus. Para que possamos, em nome desse Jesus, mostrar para as pessoas o quanto é maravilhoso seguir e ter essa transformação em nossas vidas. Abençoa agora o meu irmão e a minha irmã na sua casa, que essa palavra possa vir de encontro à sua necessidade em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gosto dessa versão, essa versão que eu estou usando aqui é a NVI, Nova Versão Internacional. Algumas outras versões
trazem outras palavras. Por exemplo, o versículo 5 aqui na NVI está dizendo assim: seja a atitude de vocês. As traduções mais tradicionais, elas trazem a expressão tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Algumas mais contemporâneas dizem para termos o comportamento. Enfim, são as traduções diferenciando aí. Esta palavra atitude dessa versão aqui, ela foi escolhida para o nosso idioma vindo de origem de uma palavra no original. Essa palavra no original, que significa, que expressa, certo, que o nosso comportamento, a nossa atitude precisa ser igual de Jesus, não está referindo apenas a imitações ou a comportamentos que as pessoas estão vendo, aquilo que se vê externamente. É por isso que quando alguém vai traduzir alguma coisa, ele precisa escolher uma palavra que esteja mais próxima àquela do original. É assim que funciona uma tradução. E nesse caso aqui, essa palavra se chama fronel. Essa palavra fronel, a NVI, essa Bíblia que eu li agora, escolheu usar a expressão atitude. As mais tradicionais escolheram sentimentos. Você pode perceber que atitude está referindo-se a algo que está fora. A atitude de vocês é algo que está sendo visto, que está sendo contemplado. As mais tradicionais trazem a expressão de sentimentos, isto é, algo que está aqui dentro de mim, dentro da minha alma. E aí fica a pergunta, qual que está certa? Qual tradução está certa? Na verdade, nenhuma das duas está errada. Na verdade, os tradutores de ambas as traduções escolheram o caminho a seguir, porque eles precisavam, não daria para colocar as duas palavras para expressar uma. Na verdade, meus irmãos, essa palavra fronero, ela quer trazer o entendimento de que não basta apenas imitar os sentimentos de Jesus e não ter o comportamento externo, as atitudes de Jesus. E também não basta ter o comportamento, a atitude externa de Jesus e não ter, certo, os sentimentos que levaram a ter aquela atitude. Então, como que funciona isso? Essa palavra significa que nós precisamos ter, tanto internamente quanto externamente, a mesma característica, o mesmo comportamento de Jesus Cristo. É isso que esta palavra está ensinando para nós. Você entendeu isso? Se isso ficou claro no seu coração, a partir de agora, nós vamos começar a ver o que Paulo diz, o que significa ter os mesmos sentimentos, o que significa ter as atitudes, isso é, por completo, ter as mesmas atitudes, os mesmos sentimentos, o que Jesus faria, tanto internamente quanto externamente. Primeira coisa que Jesus faz, olha só, ele está fazendo a seguinte comparação: sejam os sentimentos, sejam as atitudes de vocês a mesma de Jesus. Então, esses sentimentos que estão no teu coração e as suas atitudes externas precisam ser iguais a de Jesus. Como, pastor? Primeira coisa que Paulo fala está no versículo 6. Primeira atitude e sentimento: que embora sendo Deus, isto é, tendo poderes, tendo uma prerrogativa, tendo um título, veja bem, embora sendo Deus, não considerou que este ser igual a Deus, ou ser igual a Deus, como diz aqui na versão NVI, era algo a que devia apegar-se. Veja bem, ele tinha o poder, ele tem o poder, ele é Jesus, ele está, certo, sendo glorificado porque ele é o Filho de Deus, ele veio aqui, ele continuou, não deixou de ser Deus por ter vindo para cá, mas ele não foi apegado à condição de Deus. Para você entender, é como se você recebesse poder dentro de uma empresa, por exemplo, ou dentro de um local, e você tivesse aquele poder, e aquele poder você poderia usar como bem entendesse, certo? Porém, você não se contamina, não se ensoberbece, não se apega a este poder, fazendo com que este poder não mude a tua essência. Você que é uma pessoa humilde, se você é uma pessoa carismática, uma pessoa companheira, você não deixa que isso te corrompa. Isso é não ser apegado. Você não se apega ao seu título, não se apega à sua condição, aos poderes, aos seus talentos. Você simplesmente bota eles, usa do jeito que tem que ser usado, mas aquilo não te traz orgulho, aquilo não te traz arrogância. É isso que Jesus fez. É isso que Paulo está falando. Seja as mesmas atitudes, os mesmos sentimentos de vocês iguais ao de Jesus, que embora tendo todo o poder porque era Deus, não
se apegou a isso. Muitas vezes você e eu, nós nos apegamos. Às vezes a gente começa a crescer um pouquinho em alguma área e já nos achamos autossuficientes, ficamos arrogantes e prepotentes. Cuidado com isso, meu irmão. Isso não é ter a mesma atitude de Jesus. Nós precisamos ter a humildade, nós precisamos ter o reconhecimento de que, embora tenhamos talentos, somos bons em algumas áreas, dependemos uns dos outros e, no caso dos filhos de Deus, dependemos do nosso Deus, do nosso Senhor. Então, primeira lição aí de Paulo: não seja apegado, amém? Se você está apegado, orgulho de mais alguma coisa, peça para o Senhor trabalhar. A segunda coisa aqui que imita, que faz com que nós tenhamos as atitudes, os sentimentos de Jesus, é que está, o versículo 6 nós já lemos, está no versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Aqui nós temos o seguinte, e o versículo 8 também. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se. Vou ler inteiro para você entender todo o texto. 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E como ele fez isso? Terminando o versículo. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Segundo comportamento. Primeiro é não se apegar. Segundo, que imita Jesus, que tem a atitude de Jesus, que tem os sentimentos de Jesus. Obediência. A obediência nos leva a ser mais humildes ainda. Somente os humildes obedecem. Somente aqueles que são realmente voltados à palavra de Deus, à vontade do Senhor, é que obedecem. Quando há desobediência é porque nós não somos humildes, nós estamos sendo arrogantes, prepotentes, estamos guiando as nossas próprias vidas. É por isso que a obediência, em João 14, é dita que faz com que comprove o amor. Jesus fala: aquele que me ama me obedece. E aquele que me obedece, eu e o Pai iremos até ele e faremos morada nele e nos revelaremos a ele. A obediência faz com que Deus se revele para nós. Isso aí faz com que sejamos humildes. Agora, quem não é humilde, quem é arrogante, não obedece, porque confia em si mesmo. A pessoa que não é humilde confia nas suas próprias forças, no seu dinheiro, na sua conta bancária, na sua arrogância, ou simplesmente não tem a inclinação a obedecer. Então, segunda coisa que Paulo está ensinando aqui: obediência. A obediência é fundamental para aquele que diz que ama a Deus. Então, primeira coisa que nós aprendemos, que em nossas atitudes, ao ter as atitudes iguais às de Jesus, os sentimentos iguais às de Jesus, nós não somos apegados aos nossos talentos, nossas prerrogativas. Segundo, nós temos que obedecer. Terceiro e por fim aqui, certo? Aqueles que têm o mesmo comportamento de Jesus sempre vão buscar a glória de Deus. Olha o versículo 9, 10 e 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Deixa eu dizer algo para a gente concluir aqui o terceiro ponto, para você ser edificado pela palavra de Deus. Aqueles que querem ter o comportamento, as atitudes de Jesus, têm por prioridade sempre buscar a glória de Deus. Jesus fez isso, sempre ele buscou a glória do Pai. A pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite é: estamos fazendo tudo para a glória de Deus? Isso tem refletido a glória de Deus, as minhas atitudes, os meus comportamentos, a minha ação com os meus filhos, com os meus pais, com minha esposa, com meu marido? Como eu tenho tido os comportamentos? Eles trazem a glória de Deus? E no meu trabalho? E na minha casa? Que essa reflexão fique no seu coração nessa noite. Que nós tenhamos as atitudes de Jesus. Que nós tenhamos os sentimentos de Jesus. Não sejamos apegados. Que nós sejamos obedientes. E que sempre busquemos a glória de Deus. Espero que essa palavra venha de encontro a você, porque talvez neste momento você possa estar deixando de cumprir com algumas dessas atitudes. Faça uma autoanálise, avalie-se nesse momento. Pergunte para si mesmo se de fato você tem tido os mesmos comportamentos. O texto começa dizendo: tenham as mesmas atitudes de Cristo Jesus. As suas atitudes são as mesmas de Cristo Jesus? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, talvez muito do que você está passando hoje, você não está conseguindo forças para avançar, crescer, porque simplesmente você não tem buscado ter as atitudes de Jesus.
Talvez você tenha caído ou esteja fraco, esteja sofrendo porque você não tem buscado essa comunhão que vem através daqueles que buscam a glória de Deus. E talvez você não esteja recebendo revelações de Deus, manifestações de Jesus na tua vida porque você não tem obedecido, sabe que tem que obedecer em algumas áreas não o faz. Que você se corrija, assim como eu também, nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, eu coloco diante de Ti as nossas vidas e peço-Te que nos ajude, porque muitas vezes nós somos apegados demais aos nossos títulos, às nossas condições, ao nosso orgulho e acabamos, ó Deus, não tendo o mesmo comportamento de Jesus. Perdão por isso. Muitas vezes não obedecemos ao Senhor e por mais que dizemos que Te amamos, ó Deus, a desobediência vem mostrar que o nosso amor por Ti é limitado e a desobediência não gera a revelação, a morada, não revela a Tua presença em nós. E aí acabamos, ó Deus, nos afastando mais e mais do Senhor. E por fim, Senhor, muitas vezes não vivemos buscando a Sua glória, buscamos o nosso ego, a nossa vontade, o nosso querer. E nos esquecemos que Jesus ensinou que devemos orar pedindo que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Abençoa meu irmão, a minha irmã, que nesse momento, assim como eu, reconhece que somos limitados e precisamos aprender. Ajude-nos a praticar essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, espero que você tenha sido edificado. Ajuda a gente aí nesse propósito. Vai aí, se você está no YouTube, na descrição, clica lá, preenche o formulário. Se você está no Face também faz isso e nos ajude em nome do Senhor Jesus. Paz!